amigos, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todos que estão aqui conosco nesse momento. Hoje, um tema tão maravilhoso em que nós convidamos a nossa querida Elza Rossi, de Londres, do Reino Unido, para conversar conosco acerca de tantas temáticas interessantes nesta questão do ensino espírita lá no Reino Unido. A Elza já mora há bastante tempo por lá, mas ela é uma querida nossa aqui da AME Planalto, foi uma base de sustentação da doutora Marlene quando da realização do início dos périplos na Europa como um todo, e para nós é uma satisfação muito grande, Elza, receber você aqui. Querida, minha irmã querida Márcia do coração, a Suzele, uma querida amiga que estou conhecendo agora, já me sinto na família Ame Planalto, família Ame Brasil, família Ame Mundial. E é muito, assim, com muita alegria e satisfação, Márcia, que hoje a gente está aqui juntos, não é? Então, você já disse bom dia, boa tarde, boa noite, e sai do meu coração também a mesma coisa, para todos que, porventura, poderão ter a oportunidade ou a paciência de me ouvir depois. Gratidão. Muito bem, né, Suzeli? Nós vamos fazer um bate-papo bem legal hoje, né? Sim, vamos. Sempre uma delícia a gente poder estar trazendo o momento família, poder estar trazendo vários temas, poder estar trazendo várias informações, onde a gente coloca como foco a família. E hoje é uma gratidão muito grande estar aqui com a Elza, que vai trazer para a gente a oportunidade de conhecer o que muitas pessoas não conhecem, que é um pouquinho do movimento espírita aí no Reino Unido. Não é, Elza? Com muita alegria, lembrando que de família, eu não sou catedrática, porque nunca a gente é, né? Mas eu sou mãe de 3 filhos, Isso que eu ia adultos. falar agora, viu, Elza? Ah, é? Então Mas eu você deixo para pode vocês. Não, então pode se apresentar aí para os nossos amigos. Então, tá. Eu tenho 8 netos, alguns compactuam com a nossa doutrina espírita, né? Outros já como assim físico, doutorando em físico, então eles estão assim em outra coisa, mas um dia voltarão, porque a base da educação espírita para a criança desde o berço está no coração de cada um deles. Então a gente deixa, você vai, você solta o balãozinho, não, como diz a doutora Marlene, não sabe onde vai parar, mas aonde ele parar, ele vai ter dentro a mensagem que será necessário ser ouvido, visto, presenciado, trabalhado, aonde quer que seja. Então, eu tenho esses filhos e netos, e graças a Deus o meu filho é um espiritista como eu, trabalhador, faz palestras muito boas, maravilhosas, e eu aprendo com ele. A minha filha do meio, uma jovem ainda, de 45 anos, maravilhosa, com uma resiliência para tudo. Luta há alguns anos com uma probleminha de saúde, mas ela sempre fala, mãe, em tudo eu dou graça, na dor e na alegria. E assim a gente vai. A minha terceira filha é uma fantástica. Então, eu sou, como diz o ditado, abençoada. Gratidão. Coisa boa, Elza. E além disso, meus amigos, olha que legal. A Elza também, ela é formada em Belas Artes, é escritora, tem 27 títulos, pelo menos, de livros vinculados não só à doutrina espírita, mas também a muitas crianças, muitos jovens, que depois a gente vai tocar um pouquinho nesse assunto, viu, Elza, daqui a pouquinho. E realmente ela é presidente da Buzz, lá em Londres, né? Então, realmente, a gente fica muito feliz em estar aqui com você, Elza, porque a gente sabe do seu trabalho como pioneira, né? Uma das pioneiras na Europa nessa questão da doutrina espírita. Mas, para começar o nosso bate-papo, Elza, queria mostrar para os nossos amigos que, assim, falar de espiritismo fora do Brasil não é tão simples como nós falarmos aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem já uma doutrina muito bem assentada, muito bem aceita. Uma cidade pequena pode ter uma ou duas casas espíritas com sede própria, né? Aquele ir e vir
das pessoas que frequentam a casa espírita, mas fora do Brasil não é bem assim. Então, gostaria que a Elza nos explicasse como é que é essa questão, essa dinâmica da doutrina aí em Londres, Elza. Márcia, você e o Arismar estiveram aqui alguns anos atrás. Não faz muito tempo, né? Acho que 3 anos, né? 3 anos, velho. É. E vocês viram que vocês fizeram palestra em várias casas espíritas, fizemos seminário, né? Aproveitamos bem a presença de vocês, ficaram até cansados, né? De tanto nos ajudar aqui. Mas nós alugamos, aqui ninguém tem uma chave, dos grupos, praticamente todos, ninguém tem a chave da casa espírita nas mãos. Somente uma casa espírita, a Sir William Crookes, conseguiram comprar, num bairro não muito distante daqui, uma casinha bastante usada, caindo quase, que eu me lembro que foi bastante trabalho para reformar. Fotografei tudo no início, né, para documentar os pedreiros trabalhando e tudo mais, e fizeram um financiamento disso. Mas é uma exorbitância tão grande que, se eu mencionar aqui, vão dizer que a gente comprou um palácio, e não é. É o que é a cultura daqui. As demais, todas alugamos por hora. Então, se você tem a intenção de ter um espaço para fazer um trabalho de palestra pública, um trabalho com um curso antes ou depois, um trabalho com crianças enquanto está a palestra acontecendo, e uma sala para jovens, você tem que alugar 4, 5, né, salas praticamente juntas, num prédio, alguma coisa assim, e é um absurdo. O absurdo que eu digo é assim, em torno de 2.000 libras, 16 mil reais, vamos dizer assim, para você ter essa salinha, essa coisa para você poder utilizar no mês. Então, para nós é muito pesado demais. Então, faz-se por hora, faz por hora. É o que a gente tem. Então, você não sabe, muitas vezes, se naquela sala, um pouco antes, foi uma aula de yoga, foi um curso de música, ou balé, o que quer que seja, mas é por hora. Nós, da BAS, temos alugado uma sala pequenina, que você e o Arismar conheceram, e nós alugamos por mês. Então, nosso escritorinho, que a gente fala headquarters, né? É pequenino, mas é lá que a gente vê o nosso ponto central, onde as pessoas têm um endereço postal para chegar, para conversar quando necessário. Agora, neste ano, qualquer lugar do mundo tem a restriction, né? Lockdown, não é tudo aberto. Mas, mesmo assim, a gente continua indo uma vez por semana, dando o atendimento necessário, entregando livros, o que quer que seja, mas não é permitido nem 4 pessoas naquela salinha. Então, você vê que mudou tudo esse ano, né? Mas é o que a gente tem para oferecer. E as pessoas, nós temos grupos em português e inglês, e as pessoas, como você sabe, vêm nessas salas, chega na hora de terminar, gente, nós precisamos sair, vamos terminando, temos que tirar, arrumamos as cadeiras, empilha as cadeiras, outro tira isso, outro tira aquilo. Então, assim, no final fica um agito, mas durante o trabalho, os benfeitores contam conosco, e a gente conta com eles, para a proteção daquele ambiente. Eu vou me alongar um pouquinho só para contar um fato interessante. Por favor. Quando eu vim para Londres, há 24, eu vim para cá em 93, 94, 95, 97 eu fiquei já 4 meses, em janeiro de 98 eu vim definitivo, depois que eu fui no Chico com a Marlene, né, com a doutora Marlene. Quando eu vim para cá em 94, 95, o Fraternity Spiritist Society, que você conhece, porque você falou lá, é um grupo, um dos maiores de Londres, né? Eles se reuniam numa discoteca de um clube, o Polish Center, que é como se fosse o Pinheiros aí, né? Uhum. Coisa assim, um clube social, que tem música, tem tudo assim. Então, aos domingos, naquele horário, o clube não tinha utilidade, então eles alugaram para o Fraternity, porque uma das pessoas era do Polish Center. E assim foi feito muitos anos, nos banquinhos vermelhos, com coisinhas de bar, então sabe, onde serve bebida, tudo mais. E olha, nós tivemos reuniões espíritas maravilhosas lá, palestras fantásticas, Raul falou lá várias vezes, porque os benfeitores isolavam de tal forma que eu fui perceber muito tempo depois que era um clube, que era uma discoteca, dentro de um prédio bonito que era o Polish Center. Todo prédio era o Polish Center. E esse espaço. E era lá que era feito passe, estudo, palestra, tudo que você imagina de uma casa espírita. Não é assim que os benfeitores trabalham com a gente? Onde tem a boa vontade, corações iluminados,
você cria defesas e expande essa defesa, então tudo vai ficando ampliado e protegido. E assim eu falei lá em 94, falei lá em 95, falei em 97, depois que eu fui descobrir que era um... Eu falei, meu Deus do céu, eu estou falando numa discoteca. Agora, para mim, isso, ó, depois que a gente está aqui há tanto tempo. Exatamente, Elza. E o que mais me encantou, amigos, nessa fala da Elza, o que a gente vivenciou lá em 2018, foi que o quanto a comunidade espírita lá, nesses grupos que nós participamos, né, que nós conversamos, dialogamos lá um pouquinho de doutrina e temas dentro da área médico-espírita, o quanto o pessoal é unido, né, Elza? O quanto que as casas, elas alugando um horário, tem horário para começar, horário para terminar, porque senão cobra-se uma taxa a mais, o quanto que todo mundo é unido. Então, eu sempre falo, viu, Elza, nas minhas palestras aqui, quando dá para a gente tocar nesse assunto, o como a gente precisa valorizar cada vez mais o trabalhador espírita fora do país, porque não é fácil, não é uma causa fácil de se abraçar, sem ter a persistência. E um dia a Elza me disse uma coisa que eu fiquei pensando durante muito tempo. São nessas dificuldades que o verdadeiro dirigente, ele é o último a abandonar o barco, porque na realidade tudo depende dele para que ele possa ajudar essa comunidade. E isso foi fantástico, Elza, eu nunca vou esquecer dessa fala sua. Pois é, meu amor, mas a gente tem que florescer aonde estamos plantados. Não é por acaso que pessoas simplesinhas do Brasil estão aqui, dando o seu suor e o seu trabalho, como a Beth, que é uma tarefeira, uma irmã assim, valorosíssima. Todos são, mas tem uns que a gente tem mais afinidades por trabalhar. Então, nós fazemos reuniões assim, 8, 8h30 da manhã, para dar tempo nas nossas semanas, antes dela ir trabalhar, aí eu volto para casa, para poder planejar os convidados, enfim, as coisas que são necessárias. Então, a gente realmente tem que trabalhar unidos. Tem grupos grandes aqui, o Solidarity é um grupo grande, um grupo que, por semana, às quintas-feiras, em torno de 80 a 100 pessoas, porque a comunidade brasileira também necessita ouvir em português as suas tarefas, as suas necessidades, o diálogo fraterno, o atendimento às crianças, enfim. Então, esse trabalho em conjunto da comunidade brasileira, vamos dizer assim, que atende também os espanhóis, é muito grande, é muito legal, é muito unido. E temos os grupos em inglês, que daí faz um trabalho de atender, porque nós aqui do meu grupo, eu tenho presencialmente, que nós estamos fazendo, não chega a ser escondido, porque o governo já liberou, mas eu só posso pôr na sala que estamos 6 pessoas. E nós conseguimos colocar 8, porque os 2 sentam na cozinha, para poder, nós dirigentes sentamos na cozinha, para poder acolher as pessoas na sala grande, e não aceitamos mais que isso até que abra novamente, que nós estamos nessa fase que está o mundo todo, né? Então, nessa oportunidade, nós temos pessoas da Algéria, pessoas da Somália, você entendeu? Que são muçulmanos, mas unem-se pela doutrina espírita, pela filosofia, porque bate com as necessidades deles e eles acrescentam o que Kardec compilou, eles acrescentam o que os espíritos nos trouxeram, aceitam a reencarnação, aceitam a mediunidade, aceitam a pluralidade dos mundos habitados, aceitam uma série de coisas, então isso enriquece para eles e nos enriquece. É muito bom poder oferecer na língua inglesa também o trabalho, que nem eu fiz essa semana uma entrevista em inglês, para uma rádio espiritualista, mandei para você o link, porque eu fiquei assim, eles faz tempo já que estão me convidando, mas eu pedi primeiro, não, eu vou pedir para a Janet fazer, porque ela é britânica, ela é pioneira aqui, ela que trouxe o trabalho para cá há quase 40 anos ou mais, né? Aí falei com ela ficou doente, depois foi uma cirurgia, e foi atrasando, daí me cobraram novamente, daí eu falei com a Janet, daí ela conseguiu fazer a entrevista, há um mês atrás mais ou menos, daí a pessoa me falou, não, agora queremos que você faça, né, tal. Aí eu fiz, e olha, teve uma audiência tão boa, Márcia, eu não sabia não, a gente faz um guess, meio que adivinha, que tem audiência para ouvir Kardec, e que o próprio entrevistador mencionou o French writer, o francês escritor Kardec, eles conhecem, então eles vêm, eles observam muito a gente, observam, Márcia, por muito tempo, até que eles façam o convite.
Eu sei disso aqui, agora contando, talvez me extrapolando, porque eu estou falando de mim, né? Não era a intenção, mas para conhecer como é que as coisas funcionam aqui. Por exemplo, em 2009, desencarnou o editor do Psychic World. É um jornal espiritualista bastante antigo, muito lido na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, né? E, logicamente, aqui na Europa e Reino Unido. E eu fui no enterro com a Janet, no funeral, né? Bem poucas pessoas. Inclusive, foi bem interessante, né? Não vou mencionar isso agora. E no funeral, eu recebi uma mensagem mediúnica, uma mensagem, um poema mediúnico. E eu peguei, sentei, eu estava na capela, né? Na capela espiritualista, e eu escrevi um poema mediúnico. Fiquei surpresa, muito bonito o poema. Peguei, entreguei para a filha dele, falei, olha, isso aqui é para você. Entreguei para a filha dele, deixei. Me esqueci, não tenho cópia, não sei nem o que está escrito lá, só sei que eu li e gostei, achei bonito. Dei isso aqui. Bom, isso em 2009. Passou todos esses anos, ela foi me observando nesses anos todos. Quando foi uns 3 anos atrás, ou não sei quanto, acho que até eu contei para você isso, 2019, 2018. Ela me telefonou, eu estava no Brasil. Falou, Elza, nós gostaríamos que você fizesse parte, né, escrever no jornal Psychic World. Eu falei para ela, mas eu não tenho um inglês bom para fazer isso. Ela falou assim, não, você faz e a gente corrige. Aí comecei a escrever. Do Brasil mesmo, mandei o artigo, ela pôs na primeira página do jornal, por 2 vezes. Uma página para Divaldo e uma página para Chico. Então, aproveitei. Agora eu escrevo sobre espiritismo, Kardec, Leon Denis. E escreve mesmo. Eu vejo muita coisa sua, Elza. Mas ela falou assim para mim, eu falei, por que se, né? Aí ela falou assim, não, eu te observo há muitos anos, desde o funeral do papai. Bem assim. Mas eu acho que teve algum espírito benfeitor que a inspirou, logicamente, para me contatar. Então, eu agradeço aos espíritos benfeitores e eu tenho sentido muito a presença de uns 3 anos para cá, Leon Denis. Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle. E a questão de 6 ou 8 meses, ele se apresentou aqui. Aí eu falei assim, bom, agora é hora de dedicar totalmente para a língua inglesa. Elza, para com esses negócios de muita coisa para o Brasil e dá uma atenção aqui. E eu fiz isso, Márcia, e olha, só produziu. Eu não canso de aparecer coisa para fazer em inglês, Márcia. Então, a gente está no caminho certo, né? Graças a Deus, Elza. E realmente o trabalho, né? É uma mão aliás, é uma via de mão dupla, né? Tanto o trabalhador estando pronto, o trabalho aparece, quando o trabalho está pronto, aparece também o trabalhador. Então, acaba que ser uma via de mão dupla. Eu acho que é importante, né, Elza, que a gente possa focar nisso, né? Principalmente quando a gente está falando em família, né, Suzeli? Isso mesmo. E eu gostaria de perguntar para você, Elza, como que você vê a participação da família na casa espírita, onde você se encontra? Olha, nesse movimento dentro do Reino Unido? Assim, tem acontecido de tudo. Quando era presencial, a família era mais participativa, porque levava as crianças para a evangelização do jovem e da criança e participava da parte dos adultos. Nesse período de lockdown, o que tem acontecido? As crianças têm ficado muito nessas telinhas. Então, eles ficam muito cansados, entre aspas, mas para jogar nunca estão cansados, né? Mas quando é para fazer outras coisas. Então, diminuiu a participação das crianças, da família, sim. Continuam fazendo online, então online você é livre. Você mal vê as pessoas, às vezes, numa telinha ali. Tem, às vezes, 40 pessoas, você não consegue ver todo mundo no Zoom, não é? Para as palestras de domingo, do Fraternity. Outros grupos estão fazendo palestras somente entre eles, só com as pessoas do próprio grupo, não está público, mas eles fazem as reuniões, os encontros, as palestras, né? Até a evangelização, então não tem participação de fora. Isso é o que eu sei, tem grupo aqui que faz isso, até para ficar mais aconchegante com os próprios de casa, para não fazer muito no ar. Mas tem grupos que precisa. Então, por exemplo, o Fraternity é um grupo grande,
um grupo que faz online, com várias broadcasts por vários canais, tem atingido o mundo todo, tem ajudado o mundo todo, e tem a evangelização espírita para as crianças que os pais colocam no Zoom, porque tudo tem que ser com adulto, né? Não pode uma criança estar sozinha, então o pai faz a conexão, a participação muitas vezes somente a Cris, ou a Fernanda, ou a outra Fernanda, ou a Márcia, que são as evangelizadoras, fazem o trabalho com as crianças, às vezes tem 5, às vezes tem 3 crianças, entendeu? Quando, na realidade, às vezes tinha 15, tinha 8, então diminuiu, mas não parou. Mesmo com a diminuição, a gente fez do ano passado para esse ano, introduzimos uma coisa importante para as crianças, demos trabalhos para eles. Então, o que aconteceu com as crianças? Vamos ler um livro de história? Então, vamos gravar o livrinho de história. Logicamente, o papai e a mamãe ajudam a criança pequena. Trabalhamos com crianças autistas também. Criança autista gravou livro, gravou áudio e se sentiu muito bem. A criança se sentiu bem depois visto o vídeo feito, para onde que foi o vídeo, a criança ouvindo a sua própria voz, lendo o livrinho de historinha que foi gravado, a criança se sentiu muito bem. Eu sei porque o retorno das mães, porque deixou muito felizes os seus filhos. Então, tivemos vídeo feito por jovens, a campanha Prevenção do Suicídio para setembro do ano passado, feito por eles mesmos, roteiro e tudo. Então, o que está gravado na internet, nós temos autorização dos pais, que nada se faz sem essa autorização, especialmente aqui no Reino Unido. Mas acho que no mundo todo, né? Se tratando de criança jovem menos de 18 anos, né? Então, a gente deu trabalho, mostrou o trabalho deles, né? O afinco deles, a disponibilidade deles, o resultado. Isso, os pais ficaram felizes, crianças ficaram felizes, a família toda ficou empenhada nisso. E cada vez que um papai, uma mamãe, uma vovó, que eles mandam os links, que está no YouTube da BAS, no canal, né? Da nossa federativa britânica, que é BUSS, BAS. E isso, assim, também repercutiu não só aqui dentro do Reino Unido, como fora do Reino Unido, como estímulo a outros países. E falando em família, nós fizemos uma coisa que trabalhamos com famílias do mundo inteiro. Trabalhamos com famílias de 20 nações, de 20 idiomas diferentes. Foi um trabalho, não foi fácil, mas foi um objetivo, e o objetivo foi atingido. Então, são 28 vozes, 28 crianças, gravaram em 20 idiomas diferentes, ou 21 idiomas diferentes, minto para vocês, 23 idiomas, porque os adultos foram 20. 23 idiomas diferentes, gravaram o Pai Nosso, e o vídeo ficou lindo. E o vídeo atingiu quase 7.000 famílias do mundo todo, em árabe do Egito, em grego, em todos os idiomas que vocês possam imaginar. E essas crianças se sentiram muito felizes. Um desses fatos, eu chego a ficar assim, eu fico tocada quando eu conto, que é de uma mãe húngara. Foi pedido para ela, eu pedi para ela, né? Não, o pai húngaro e a mãe brasileira. Eu falei com ela, eu não a conheço, apenas me chegou ela por essas coincidências da vida, né? Que não tem coincidência. E eu pedi para ela, será que a sua filha poderia gravar o Pai Nosso em húngaro? Ela falou, olha, aqui a gente não tem ligação nenhuma com religião. Então, eu acredito que ela não saiba, mas eu posso procurar na internet, ela grava para você. Falei, ótimo. Quando a filhinha chegou no dia seguinte, acho que era da escola, ela pegou e falou para a filha se a filha gravava. A filha começou a recitar o Pai Nosso. Quando a filha recitou o Pai Nosso para a mãe começou a chorar. Porque casada com a pessoa ateu, né, o marido, então eles não punham religião dentro de casa. E aí ela me escreveu, ela falou assim, olha, eu chorei quando eu vi a minha filha recitando o Pai Nosso, que eu não imaginei que ela sabia. Márcia, imagine uma família, a criança tem 7 anos. Como é que uma mãe não sabe que a filha reza o Pai Nosso? Exatamente, Elza. Mas olha que interessante, né? Foi preciso de uma mobilização, entre aspas, né? No sentido de você organizar um conjunto de ações para que isso desse uma repercussão doméstica, né, Elza? Olha que belo. Você pode dizer que Jesus entrou em quase 7.000 lares. Jesus entrou pelo Pai Nosso, porque essa foi também uma intuição, uma inspiração. Num domingo pela manhã, né, acordei e teve isso. Falei assim, não, leve Jesus para dentro dos lares através da criança.
os adultos estão, né, esse difícil de você chamar. Então, leve através da criança. Foi aí que eu comecei. Aí conversei com o Rubens, da Web Rádio Fraternidade. Falei, Rubens, você me ajuda a encarar essa? Ele falou, claro, eu consigo para você, eu monto o vídeo, faço o que você fizer. Só traz o material. Eu consegui todos os áudios. Outro me ajudou. Então, a Polônia me ajudou, o Japão me ajudou, Finlândia, Noruega, Holanda, Dinamarca, França, aí Espanha, daí tinha assim, 4 crianças da Espanha que queriam gravar. Gravamos a voz das 4 e foi feita a mixagem. Então, as crianças que quiseram participar, foram 28 crianças, todas participaram. E a gente pode fazer isso mais tarde com eles, daqui 5 anos, fazer de novo. Já vão estar mais crescidos, mais jovenzinhos, para eles se ouvirem. Porque o que os pais fizeram, o que os pai polonês que ficou maravilhado com seus filhos, o pai russo ficou encantado em poder fazer isso com o filho. O pai polonês é casado com a japonesa, né? Então ele gravou em polonês e em japonês. A criança recitou em japonês também. Daí a criança do Japão também recitou em japonês. Aí nós pusemos junto as crianças do Japão e a criança que mora aqui, mas que fala japonês. Olha, Márcia, foi um trabalho, foi assim, dava para sentir as coisas nos países, os pais trabalhando, porque cada pai ficou feliz em poder ofertar isso, e fazer com seu filho. E teve gente que falou assim, olha, eu nunca fiz isso com meu filho. Nós ficamos um tempão gravando e regravando, ensaiando, e foram horas muito agradáveis. Exato, Elza. E foi bom você tocar nisso, porque, na realidade, essa é a temática do nosso bate-papo, de como que as famílias, não apenas do Reino Unido, mas de uma maneira geral, na Europa, né, e os outros países que compõem esse bloco cristão, vamos dizer assim, o quanto que é importante que esse trabalho de sementeira, né, um trabalho de sementeira, que tantas pessoas, assim como você, a Beth, né, e tantas outras, que realmente estimulam as famílias a fazerem essa construção familiar, né, Elza? E quando nós estivemos aí, que nós fomos falar lá no Francisco de Assis, né? Naquela manhã que a gente fez o seminário da família, o quanto que a gente via que as pessoas estavam sintonizadas com esse aprendizado, né? Tinha lá a salinha dos adolescentes, a salinha das crianças, depois vieram e fizeram a apresentação, então acaba que isso estimula, né? Outras pessoas, às vezes até que por curiosidade elas cheguem na casa espírita, não é isso, Elza? Sim, é verdade. E muitas vezes, assim, vem um amiguinho juntos, que depois fala para o pai que não é espírita, que gostou muito e quer vir de novo. E isso acaba trazendo, já aconteceu isso no Fraternity mesmo, trazendo o pai e a mãe que não tinham nada a ver com o espiritismo, mas através do filhinho que acompanhou a outra família, né? Porque aqui a gente confia em deixar teu filho passear com um casal amigo, tudo bem, não tem problema nenhum. E isso tem acontecido. Então, é um crescente lento, mas crescente, que significa que não estamos parados. Mas nós temos um foco muito principal aqui, porque brasileiros, todos nós somos brasileiros, né? Eu sou uma cidadã de 3 fronteiras, porque eu sou que nem Paulo de Tarso, eu tenho 3 passaportes, né? Então, eu tenho o italiano, como o português, quanto o passaporte britânico. Então, se eu tenho um passaporte britânico, eu tenho que honrar esse passaporte, para que o trabalho também chegue nas famílias britânicas, não é? Então, esse trabalho nosso saiu já de dentro da casa espírita, graças a Deus, porque é assim que a gente precisa semear. Também tem outros solos que precisam receber a aguinha, tirar pedrinha, botar adubo, né? Para depois Jesus vem e joga a sementinha nos corações. E Jesus, para nós, e para o trabalho que é feito aqui junto com os britânicos, ou de fala inglesa, Jesus não é só dos cristãos. Nem pode ser, porque senão ele estaria errando, ele estaria fazendo divisão. Quem faz a divisão são os cristãos. Então, Jesus vem para o mundo. Ele não deixou religião nenhuma, ele não escreveu nada disso, né? Mas quem fez as próprias separações foram os próprios judeus na época, né? Aqueles cristãos, e assim ficou. Farisaímos de um lado, judeus de outro, e assim. Mas Jesus veio para todos. Então, nessa de Jesus vir para todos,
Nós somos convidados dia 9, eu sei muito bem a data, porque foi uma data importante para mim, 9 de maio do ano passado, a falar numa igreja espiritualista pela primeira vez. Eu fui a primeira a ser convidada a falar nessa igreja, e essa igreja me pediu o tema, como que os espíritas veem Jesus. A igreja Opa. é cristã, espiritualista cristã, chama-se Pure Christian Spiritualist Church, porque a Spiritualist Church é um ramo da igreja anglicana, não é? Fundada pelo Henrique VIII, né? Quando ele se dividiu do Papa. Então é um ramo. Eles não são como os católicos, os anglicanos têm vela, tem um monte de coisa, os espiritualistas também, mas eles introduziram a mediunidade, a reencarnação, né? Que são espiritualistas, que alguns, uma parte acredita na reencarnação, outros não, né? Eles têm de forma diferente. Mas essa igreja espiritualista me convidou ano passado, nos dias, começo de maio. E eu falei para ele o que é Jesus para nós. Falei do Livro dos Espíritos, falei do modelo e guia para a humanidade, falei que a nossa filosofia abrangia o mundo todo, ela tem espaço para todas as religiões. Olha, Márcia do céu, a repercussão que teve isso, a abertura que isso deu, Márcia do céu. Porque se a gente impõe religião, a gente bate de frente, a gente é mais uma. Isso, né? Como filosofia, como ciência e a moral do universo, a gente está em todos eles. Aí nós trabalhamos já há uns 10 anos ou mais com a Spiritualist Church de Kingston, que foi fundada por Arthur Conan Doyle. Veja só que interessante, né? E a minha amiga é brasileira, mas ela é presidente lá, que ela mora aqui já há 50, 60 anos, né? É mais britânica do que brasileira, que é Bernadette. E então nós levamos muitos palestrantes lá, muitos, o Dr. Alan Sanderson, levamos do Brasil, Andrei Moreira, levamos o jornalista, vários, enfim, várias pessoas vieram do Brasil, falaram lá, eu fiz palestra lá, a Silvia fez palestra lá, então a gente também tem uma conexão gostosa. Aí eles introduziram o estudo do passe e as obras de Kardec dentro da igreja, não para o público, para os próprios dirigentes, espiritualistas, médiuns, trabalhadores, né? Que a Bernadette conseguiu. E isso é muito bom, porque vai se abrindo que o espiritismo não é só para os espíritas, o espiritismo é para o mundo, para a gente poder fazer com que esse paradigma, né, da espiritualidade no mundo não é uma coisa fechada, é uma coisa aberta para todos. E é isso a nossa função aqui, que eu me sinto na obrigação para comigo mesma, para trabalhar com Conan Doyle nessa área. E volta e meia eu tenho essa certeza quase que absoluta disso. Muito, muito bonito escutar você falar tudo isso, Elza. A gente fica imaginando essa ligação, né? Porque a gente sabe que Deus, Jesus, ele está amparando todo o nosso planeta. Não está aqui buscando uma religião ou outra, mas está abraçando a todos, né? Desejando que todos sejamos irmãos, essa fraternidade universal. Elza, conforme você estava falando, né, e a gente comentou desse trabalho tão bonito do Pai Nosso para as crianças, a gente lembra o quanto, né, a infância, a juventude é aquela sementinha que a gente planta, né, para poder florescer ali futuramente. E a educação, principalmente a educação moral, que a gente consegue estar trazendo para essa criança desde pequenininha, né, para que ela possa florescer e servir de base lá na frente, é de extrema importância. Então, como você vê também a questão dessa educação frente às crianças e aos jovens? Querida, é de extrema importância. Se os pais que não têm vocação nenhuma para o lado da filosofia da vida, religião eu nem falo, porque a palavra religião aqui, ela não, o pessoal fica de pé atrás, né? Mas se falar de espiritualidade, todo mundo gosta, né? Mas se falar de religião, eu vou enxotar pessoas. Eu já vou responder para você, mas para te falar, dia 4 de setembro, a BAS foi convidada para falar dentro de uma religião anglicana. E nós vamos levar o espírito para falar o que é o espiritismo. Foi o que eles pediram
para uma religião, para uma igreja anglicana aqui no Sul. Aí eu falei com o nosso secretário, que é o Adriano, que é presidente do Christian Group, o nosso Christian Spiritist Group. Falei, Adriano, vamos lá, você topa? Ele topa. Então você fala. Eu vou ficar te amparando para poder, porque ele é jovem, para poder dar espaço para os jovens começarem a sobressair. Tem que preparar os futuros o futuro que vem para cuidar da base, não é? Então tem que ser essas pessoas. Mas, agora respondendo você, olha a importância do que você está me perguntando e do que está acontecendo agora. Eu vou fazer um spoiler aqui. Eu vou adiantar um assunto, tá? Que a gente está cuidando com muito carinho. Fizemos a reunião há 3 dias, daqui às quintas-feiras, a gente faz a reunião toda quinta-feira, das 5 às 6 horas da tarde, com a equipe que cuida, que é o time, né, do departamento da área da infância e juventude, tá? O da família é separado. É porque está tudo conectado, Elza. Pois é, o pensamento da Suzete está conectado com o seu, olha. Olha, então eu vou te contar, Suzete, você merece saber disso. A gente vem com um projeto desde o ano passado. Não foi possível fazer o projeto, porque as jovens que iam se envolver, um foi para a faculdade tal, outro para não sei aonde, outro para não sei aonde, então não deu certo. Bom, tudo bem. Mas esse ano vai dar certo. Jovens que foram evangelizados há 6 anos atrás, que hoje estão com 18 anos, a outra está com 16 anos, eram meninas, eram crianças, foram evangelizadas, e mais uma que agora está com 22, que foi da juventude espírita do Fraternity. Nós vamos fazer pela BAS uma live, provavelmente quinzenal, que não tem o título da série, mas é de jovem para jovem. Feito por elas, o roteiro, logicamente, a gente vai ficar por trás dos bastidores, dando uma ajuda, né? Mas vamos falar de jovem para jovem, é um papo jovem, não vai interferir comigo, com a outra tia, com a outra educadora, não, vai ser delas para elas. Elas foram evangelizandas e agora vão tocar um programa no StreamYard pela BAS, canal da BAS, falando para o jovem que se corta, o jovem que se pica, que se machuca, que não mostra para a mãe, não mostra para o pai, mas mostra para o outro jovem. Tem casos assim, né? Jovem que tenta suicídio, jovem filho de espírita, jovem que foi evangelizado agora recentemente, 16 anos, né? Lá em Curitiba, jovem que foi evangelizado na casa espírita onde o Daniel atende, se suicidou. A evangelizadora, a educadora, não acreditou que foi o jovem que ela, pequenininho, que ela fez crescer dentro da doutrina e tirou a vida. Como é que a gente entende isso, meu Deus do céu? Então, ela fez o que pôde, mas teve uma hora que, logicamente, né? Aí eu questiono se a gente força as famílias que vêm buscar a cesta básica a ficarem na casa espírita para assistir, para depois ganhar a cesta básica, né? Se foi um caso desse, porque era criança da periferia. Bom, enfim, mas eu dei esse spoiler para vocês, porque vai ser algo muito bom, estamos vibrando, talvez comece em setembro, que vai ter que fazer, logicamente, uma série de exercícios para tudo dar certo, a hora que soltar, né? Tudo que a gente solta do Reino Unido é com muita cautela. Os livros nossos que são publicados aqui, Suzeli, as pessoas dizem assim, olha, a gente se alegra em ler obras publicadas no Reino Unido, porque é de um cuidado, e realmente é de um cuidado na tradução, na verificação, na responsabilidade de ser fiel ao original, com muito carinho é feito isso. Então, não importa se atrasa um pouquinho, em vez de 3 anos que está traduzindo, leva 4, e são assim mesmo, né? Porque tudo é gratuito, a gente não paga. Uhum. Então, é isso, mas nós vamos ter coisas boas pela frente aqui, várias coisas boas, vocês vão ouvir. Com toda certeza, Elza. E você falando aí nessa questão da juventude, né? A gente sabe que, na realidade, o espírito pode estar aqui, estar acolá, estar no Reino Unido, estar no Brasil, estar no Japão, ele pode ter lá todas as suas possibilidades de moradia, porque, afinal de contas, a família é uma só, a família chamada humanidade, né, Elza? Acho que a gente até já falou sobre isso quando nós fomos aí. Mas é engraçado, a gente vê aqui no Brasil também essa dificuldade, muitas vezes, dessa interação da juventude, né? A gente vê que a juventude espírita, ela é uma juventude um pouco mais aberta, talvez pela base doutrinária, que a grande maioria deles teve em casa através do
do estudo do Evangelho no lar, né? Isso facilita bastante coisas, diferentemente de outras religiões, em que muitas vezes o culto ele fica apenas no local dele, né? Ou seja, só naquela igreja, seja a igreja católica ou a igreja presbiteriana, pentecostal e por aí vai. Mas é engraçado que realmente isso vem de encontro. Aqui, o Alexander até já publicou a questão do suicídio em jovens. O jovem espírita também se suicida, né? Porque, na realidade, é a alma adoentada, né? É o espírito que ainda está passando por dificuldades. E você consegue ver isso, Elza, dentro do seu campo de ação, não só no Reino Unido, mas na Europa, que o jovem busca a casa espírita ou ele recebe essa sequência através da evangelização e, consequentemente, você percebe se eles estão abrindo o coração para Jesus? Você consegue ver isso aí? Ou Olha, não? Márcia, não consigo, assim, das coisas que eu tenho conversado, visto, não. É como a forma que está sendo apresentado Jesus, porque o jovem é muito inteligente, passou a época da carrocinha, passou a época, carrocinha, como é que chama, né? Não é mais assim, agora eles têm um raciocínio, e se a gente for pelo raciocínio com eles, desde pequenos, a gente chega lá. Mas não é pela imposição, não é falando, olha, se você não vai para a casa espírita, Deus vai te castigar, ou coisa assim. Isso já passou, isso já não existe mais isso, né? Esse Deus que castiga, Deus que pune, ele não está dentro do coração de ninguém, nem da consciência de ninguém. Então, se a gente tem que ir por outro caminho e se apresentar como uma religião, como uma coisa obrigatória, também não dá certo. E se forçar um jovem a ir porque você vai, porque eu estou te mandando, você é meu filho, você vai, ele pode ir, o corpo, mas a mente está aqui repelindo e fazendo coisas muito negativas. Pegou a idade adulta e vai embora. Então, tem muita coisa, não vou culpar pai, não vou culpar avó, não vou culpar educador, nem culpar ninguém, que cada um é cada um. Só que tem formas a gente fazer. Eu, agora há pouco, antes da nossa live, eu estava assistindo a Igreja Espiritualista de Poole, né, que é aqui no sul da Inglaterra, que tem toda, fala de mediunidade todo sábado à tarde. Então, eu fui aproveitar o tempo e dar uma olhadinha lá, que é onde eu falei pela primeira vez numa igreja espiritualista aqui do sul. E eles estavam comentando, e nos comentários das pessoas, pena que eu não gravei a tela, estava dizendo assim, com esse Covid, com esse período de lockdown e Covid, a juventude está apavorada e está nos buscando. Olha, são espiritualistas, eles não são espíritos, são britânicos, todos ingleses ali escrevendo. Então, eu falei, opa, deixa eu prestar atenção nisso aqui. Aí comecei a ficar mais tempo ali, para ouvir o que estava sendo falado. E então, mas está buscando assim, como eles são médiums, e eles fazem clairvoyance. Clairvoyance é um show. É um show que o médium vai lá e começa a falar na plateia que tem fulano, tem um espírito assim, tem alguém aqui na plateia que se chama Mateus, Mátio, tem alguém na plateia que é Mátio. Mátio, tem um espírito aqui assim, assim, make sense para você? Faz sentido para você? E a pessoa começa a ligar, às vezes até não sei se forçado ou não. Então, os jovens gostam disso. Então, aí eu estava pensando, puxa vida, será que não tem um jeito da gente chamar a atenção de mais jovens, trazendo entre aspas, clairvoyance, para falar da vida, da filosofia, que os problemas não são problemas, são lições, enfim, trazer uma outra coisa, fora da casa espírita. Porque na casa espírita você tem um padrão X, você faz aquilo que tem que ser feito através do estudo espírita. Mas para um jovem de fora, você não pode chegar para um jovem da rua, um jovem que está batendo papo no ônibus, e falar para ele assim, você é espírita, você conhece espiritismo? Não, tem nada a ver. Mas fala assim, como é que é a tua vida? Como é que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está estudando o quê? O que você gostaria de fazer na vida? De repente você vai chegando em alguma coisa e sentindo o que esse jovem almeja. O que ele está esperando da vida? Né? Ele está com 16 anos, 18 anos, 20 anos. O que ele está esperando da vida? O que ele está projetando para o futuro dele? Alguns vêm com respostas boas, outros vêm, eu sei lá, eu não sei, eu não sei. Porque não sabe, não tá aprendendo a raciocinar. Contudo, Márcia,
que as crianças aqui nas escolas públicas, escolas do governo, escolas particulares, né? A criança começa a pensar, a raciocinar, a tirar de dentro da cabecinha dela com 3, 4, 5 aninhos. Assim que ela começa a ser alfabetizada, que ela começa a ler aquelas coisinhas, sempre tem o que você tirou da história, o que você sentiu nisso, faz a criança pensar. Eu não sei como é que está agora a pedagogia no Brasil, no ensino público, mas é mais ou menos isso aqui. Então, aqui eles aprendem a raciocinar desde cedo, a não ter tudo pronto, né? Mas assim, a raciocinar. Tanto que a criança pequena aqui, ela dialoga com você. Ela tem um raciocínio bom de diálogo com você. Não pensa que a coisa é assim, muito infantil, não. Criança pequena aqui consegue fazer pergunta que deixa a gente meio... Tem que repensar para responder. Tem que responder na altura dela, né, com a cabecinha dela, mas sem responder. Então, se os pais aproveitam essa oportunidade, introduzem, não a religião porque eles repelem, mas introduzem o modo de pensar na vida futura, trabalhando realmente a alma, o espírito imortal, falando da morte para a criança. Eu tenho um livrinho que fala da morte, porque meus livrinhos, estava falando para a Márcia, todos preparam a criança. Preparam a criança para bullying, preparam a criança para receber o amiguinho que é torto, que é o olho virado, que é a perninha mais curta, que estava de muleta, e para vários tipos de situações, para que então as crianças se aceitem assim e vejam a vida. Por que aquela criança está com a muleta, está numa cadeira de roda, né? Por que ela nasceu de outra cor? Por que ela não consegue falar direito? Por que ela é surda? Tudo isso está nos livrinhos, realmente para ajudar os insights. E de uma forma bem simples, quase camuflada, as crianças aceitam isso, os pais também, né? Não sei se eu respondi você. Você tocou num assunto bem legal, porque nós vemos cada vez mais o quanto as crianças e o próprio jovem, eles estão realmente querendo cada vez saber mais, tão questionadores, né? Não é fácil você falar assim, não, é assim. Por quê? Porque é assim. Né? Eles querem cada vez saber mais. Então, muitas vezes, nós temos que realmente usar de recursos para poder realmente esclarecer e convencer, não é? Eu achei maravilhoso quando você falou desse de jovem, desse futuro programa do jovem para jovem, porque é a linguagem que eles entendem, e é a forma como um vai apoiar o outro, porque eles têm a mesma forma de pensar, né? Às vezes nós, adultos, queremos impor a nossa maneira, as coisas, e não são assim, não é através da imposição. E você tocou no assunto dos livros. É maravilhoso a gente saber que você vai ofertar um livro, né? E às vezes a criança vai estar lendo o livro, às vezes do lado, né? A mãe, o pai estando junto, e conseguir sentir que a criança está tirando, né? O aprendizado, entendendo o que aquele livro está querendo dizer. Exatamente porque a gente consegue trazer os exemplos da vida, né? Como você citou, né? Tratar todo mundo como iguais, não importa se ele vai ter alguma deficiência, se ele apresenta alguma dificuldade, né? Se aos olhos dos outros pode ser diferente, né? Fazer a criança tá lendo aquela historinha, tá mergulhando naquilo e tá trazendo o aprendizado. Isso é maravilhoso. E quantos livros podem contribuir com isso, né, Elza? O que eu te falei no comecinho, né? Esses livros, alguns deles estão em vídeo, áudio e vídeo, né? Porque tem criança que não escuta. Então, os vídeos têm escrito, as crianças que leem, né? Ou para os pais leem, alguma coisa assim, porque tem criança que tem deficiência auditiva. Então, é o que a gente pode contribuir, tentando pensar em todos eles para trabalhar a inclusão. Esse trabalho da inclusão, eu venho batendo nele desde janeiro do ano passado, ou até antes disso, batendo na inclusão. Que nós temos aqui, nós estávamos numa época com 4 crianças autistas só num grupo espírita, que eu ia lá de vez em quando, ia bisbilhotar e ficar com eles na salinha. Então, eu fiquei com criança autista, assim, por 15 minutos, que a criança não para um segundo, e precisa um one-to-one.
essas crianças autistas na casa espírita, precisa que a casa disponibilize o educador, um a um, para ficar com essa criança ou com esse jovem, para não deixar de atender. Porque enquanto a criança está na casa espírita, a mãe está sendo atendida lá na sala dos adultos, e a criança está sendo atendida pela espiritualidade, está recebendo todos aqueles eflúvios necessários, né? E a educadora também está fazendo aquela parte maravilhosa. Eu fiz a minha experiência com essa criança, que tá no meu coração. Ele não tem condição de gravar, porque é um autismo bastante profundo, não é? Daquele que se machuca, diferente, que dá soco se você não cuidar. Mas foi assim para mim, então eu gosto de aprender de tudo, até para depois poder elaborar as minhas pequeninas histórias. Então, quando eu fiquei um período numa equipe grande internacional, e eu falava, gente, está tudo muito bonito, mas não pode ser uma copy and paste do Brasil para cá. Temos que fazer coisas pensando na inclusão. Aí foi modificado, fez a inclusão no programa e tal, e dentro da nossa condição de BAS, nós fizemos um manual de trabalho com o autista, trabalhando a inclusão do autista na casa espírita. Não só autista, mas tem outras coisas sendo possível para oferecer realmente com uma bandeja de luz para essas famílias, que vão sentir-se incluídas, porque às vezes não pode vir porque a casa não tem para atender. Ah, não tem alguém com cadeira de roda? Ah, nós não podemos receber. Ah, tem alguém com autismo? Não tem ninguém para cuidar ou para atender. Não é nem cuidar, é educar, né? Porque você está ali, você está assessorado pelos benfeitores. Então, esse foi um trabalho deste ano. Tanto que durante o ano, nós fizemos várias lives, no final, assim, reunião Zoom, não é live está errado. Reunião Zoom para os educadores espíritas e dirigentes. Fizemos com o Juan Danilo, fizemos com a Cris Lenz Ribeira, fizemos com mais pessoas, para jovens e para crianças, para que ficasse bem registrado a nossa preocupação em preparar os educadores para a inclusão de todos na casa espírita. A casa espírita é o abacateiro do Chico, recebe todos sob as suas folhas, sob a sua sombra, sob a sua luz, sob a sua proteção. E assim nós temos que trabalhar isso. E esse trabalho tem que ser com o coração. Antes da própria razão, o coração tem que acolher, porque o coração que acolhe, ele acolhe e vai saber abraçar, não vai apertar. Ele vai saber abraçar e tomar o cuidado de respeitar a distância que a criança autista às vezes precisa, ou abraçar mais forte aquele que precisa do teu abraço mais forte, né? A gente sabe que hoje falar a palavra abraço até complica. A gente pode ser até preso se falar em abraço para do lockdown, né? Que não pode. Verdade. Mas a gente tem que considerar que o abraço também está no nosso coração, né? Está na nossa mente e no nosso coração. Então, nós vamos, se nos permitir, uma hora termina todo esse período mais difícil de aprendizagem da humanidade com o Covid, e a gente vai poder voltar a essa atividade linda, maravilhosa com a criança. Mas eu tenho um ponto de interrogação nisso tudo que nós estamos conversando. Nós estamos conversando sobre educadores, sobre educação para a criança, né? Sobre casa espírita. Mas aí fica uma pergunta, que acho que a Márcia já sabe até que eu vou perguntar. Não perguntar, comentar. Nós somos educadores da casa espírita. Educamos filhos de espíritas, a maioria. Vão trabalhar, levam suas crianças. Começam a frequentar, gostam, começam a trabalhar, as crianças já estão lá. Então, a gente faz um trabalho de espírita para espírita. Mas aí eu penso, digamos, Curitiba, vou pegar minha cidade lá, que eu conheço muito bem, que nós temos uma ONG lá, né, que as crianças... a Márcia conhece a ONG. Vamos pensar Curitiba, qualquer cidade, mas tem vários casas espíritas. Aí nós temos um cinturão na cidade de pobreza. Cinturão onde nesse cinturão tem igreja evangélica, tem igreja católica, pequeninas, né? Mas existem das maneiras que podem fazer. Praticamente não existe centro espírita nesses locais, não existe mesmo. Eu procuro e não acho. Bom, o que eu gostaria muito de alertar, mas assim, alertar com a minha alma e com o meu coração. Estou falando aqui para um público, não sei quem que vai ouvir, mas quem ouvir vai saber que eu estou falando dessa alma aqui, desse coração aqui, que ama a criança, ama a educação, ama meus vizinhos que são muçulmanos aqui, as crianças pequenininhas, que me trazem presente aqui, pequeninos, que eu vi nascer praticamente, me trazem presentinhos, são muçulmanos, são maravilhosos, eu amo essas crianças. Tem um monte de netos no mundo. Pensando, então, na casa espírita, educadores,
papel glatinado, purpurina para trabalhar com as crianças, tudo muito bonito, fitinha, colorida, tal, tal, tal. Que tal se as nossas casas espíritas, num sábado, reunissem 2 evangelizadores de uma casa, 2 da outra, pusessem uma sacola num carro, com garrafa térmica de chocolate quente, com pãezinhos, cachorro-quente, com um monte de papel, lápis colorido, pedisse para o padre ou para o pastor da igreja, para poder usar a igreja para levar a moral cristã, ou a moral espiritual, o nome que seja, né? Sem cobranças. Vai lá, trabalha com a criança a tarde toda, da maneira que nós espíritos trabalhando, mostrando Jesus, a natureza, a criação, o amor ao próximo, cuidar dos animais, né? Cuidado com tudo que for possível, respeito ao próximo. Daí tem as mãezinhas que vão estar, mãe desdentada, pobre, pé no chão, catadora de papel, passa o dia catando papel, às vezes o filhinho em cima daquele carrinho de catador de papel. Eu sei porque eu vivenciei isso, estou falando daquilo que eu vivenciei. E eu fui atrás para saber como é que é, porque se eu não fizer como o Daniel, ir lá viver junto, comer junto para saber como é que está, eu não posso falar daquilo que eu não sei. Eu estou falando daquilo que eu sei, que eu vivenciei. Se conseguirem fazer isso, conseguirem trazer a educação espírita para a criança lá dentro da favela, deixa a semente jorrar, não sabe o balão para onde que vai futuramente, para que a criança assimile. Alguém veio, me trouxe aqui com simplicidade um alimento gostoso, uma lição gostosa, um abraço gostoso, cortou a minha unha, arrumou meu cabelinho. Esse carinho jamais esses jovens vão esquecer. Lá um belo dia, quando ficarem um pouquinho maior, ouvi falar de Kardec. Ah, lá fala de Kardec. Eles vão até lá. Eles vão sair da escola e vão até lá. Vão sair da faculdade e vão até lá. Se conseguirem chegar até a faculdade. Não é? Porque a maioria não tem essa condição, que não tem mesmo. Né? Não tem. Tem um mutirão que faz um milagre naquele local lá, mudou até a comunidade, né? Já não pode nem falar mais aquela palavra que era, né? Agora é um jardim. Então, a gente faria muito melhor se a gente conseguisse fazer isso também, convidando até pais que têm os seus filhos sendo evangelizados, mesmo que eles não vão para evangelizar, vão lá para dar um abraço, para servir o café, para cortar o pãozinho, para cortar a unha, para cortar o cabelinho, faz um trabalho bonito, um pacote. Eu sei que muita gente faz isso, vai lá e dá sopa, distribuiu, tchau e benção. Mas não é só isso. A gente quer deixar uma outra impressão. A educação, ela começa no afeto que é dedicado, que é como o Pestalozzi nos ensinou. Pestalozzi não fez diferença. A Escola da Ponte em Portugal não faz diferença. Olha o que a Escola da Ponte já fez. Olha aquele um que não foi nem pedagogo, ele criou a Escola da Ponte sem ser um pedagogo. E hoje os livros dele nos ensinam a fazer com que saia do nosso coração, jorre pelas mãos o amor e abrace a criança. E o maior cuida do menor, que é o que nós fazemos no mutirão. É só para pensar essa interrogação. Não, mas é uma interrogação boa, Elza. Por quê? Porque tudo isso que você está falando aí me lembrou bem esse nosso jovem aqui, ó, nosso Jesus aqui, andando no meio das pessoas. O que você está querendo colocar é o Jesus atual, vamos dizer assim, andando no meio dos locais onde realmente é muito difícil muitas coisas chegarem. Isso chama-se fraternidade, isso chama-se amorosidade, isso chama-se olhar para o próximo e desejar para ele o que eu gostaria que volvesse para mim, né? Então, eu acho que tudo isso, Elza, realmente é ainda... Apesar do tempo que passou, ainda é uma semente a ser cultivada, porque a gente sabe que muitas vezes o grupo religioso, independente de qualquer que seja ele às vezes preza pelo seu grupo. E, na realidade, a fraternidade é universal, ela não é localizada, né, Elza? Por isso que eu valorizo muito o trabalho das pessoas que realmente estão fora do Brasil, porque não é fácil ser espírita, levar o conhecimento kardeciano aos 4 cantos do mundo, porque a gente esbarra na cultura, a gente esbarra na língua, a gente esbarra na maneira com que as pessoas vivem, a gente esbarra num materialismo ainda muito desenfreado. Então, assim, acaba que realmente tudo fica
tudo junto e misturado, mas que precisa separar o joio do trigo. Então, eu acho que, na realidade, o que você está querendo envolver, e até gostaria que você falasse um pouquinho do multirão, porque para os nossos amigos aqui conhecerem, né, quem estiver nos assistindo daqui a pouquinho, realmente mostra o quanto que esse trabalho é um trabalho de fraternidade, né? E isso a gente precisa semear, adubar e ver a árvore crescer, né, não, Elza? Exatamente isso, Márcia do céu. Que eu digo assim, para a gente fazer educação dentro da casa espírita, para o sapatinho de verniz bonitinho, é uma coisa. Fazer educação espírita, para o pezinho que está no chão, às vezes tem havaiana, às vezes não tem, é outra coisa, né? É outra coisa. Mas é uma experiência que todos nós deveríamos fazer, porque é importante isso. E eu adoro fazer isso, sabia? Eu fui para a África, eu amei lá o período que eu estive lá, porque me deu assim, me abriu o campo. Minha amplitude visual, acho que foi muito grande em 2010, quando eu estive 10 dias em Angola. Mas, assim, falando do mutirão, um jovem, Daniel, que é meu filho, né? Há uns 10 anos. O Daniel sempre foi envolvido como meu marido, com os mais simples. Toda a vida, os mais simples não eram mais simples, os mais simples eram os professores da nossa vida, porque a gente só aprende na hora que você vê a necessidade do outro, é que você está aprendendo alguma coisa a mais que às vezes não tinha nem passado pela cabeça da gente, né? Meu marido punha a pessoa tuberculosa, criança tuberculosa no carro, levava para Curitiba, internava, cuidava, arrumava a casa, tudo isso. E olha só o que a gente corria, com os nossos 3 pequenos e uma criança tuberculosa no carro. Eu ficava, você está louco fazer isso? E ele falou assim, nós estamos sendo cuidados, vamos fazer isso. E o meu marido fazia. Meus filhos eram pequenininhos. Então, a gente cresceu assim. Graças a bom Deus, que isso para nós foi... Não é? Então, o mutirão, o Daniel foi para poder atender o mutirão. Bom, tem uma história antes, mas vamos falar direto do mutirão. Começou o mutirão, ele foi morar lá naquele local para poder ser, vamos dizer, ouvido e aceito pelas pessoas do local. Porque ele vinha de gravata, de carro, conversar com as pessoas e ia trabalhar. Isso é uma coisa. Eles não têm confiança em você assim. Você é um espião, você é alguém que está vindo aqui. Pode trazer o que for, mas você vem e vai embora. Bom, ele foi morar na favela. Ele quase me matou um mês, quando eu fiquei sabendo que ele ficou doente 3 vezes durante um mês. Porque diarreia, muita coisa errada, né? Porque, enfim. Mas ele conseguiu alugar um lugar sem janela, num cômodo. Aí, no outro cômodo, no outro terceiro, ele montou a escolinha com 15 crianças, quando ele viu a necessidade. Tem um porquê que ele foi para lá, tá? Que começou dentro da casa espírita, tá? Quando ele foi levar para casa uma família, num dia de chuva, que foram buscar a cesta básica. Para pegar a cesta básica, eles tinham que ouvir a pré-eleção, tinham que ouvir lá, tudo bem, ouviram, pegaram a cesta básica. A família, com acho que 4, 5 crianças, né? Chovendo, e o Daniel estava saindo de carro e viu aquela família embaixo da chuva. Ele falou assim, vocês querem carona? Onde vocês moram? Ah, nós moramos em um lugar tal. Eu falei, então entra que eu levo vocês para casa. Levou eles para casa. Quando ele parou lá, falou, mãe, aquilo não era casa. Aquilo era um zinco pendurado lá, com mais não sei o que lá, não sei como é que aquela família ia viver. Como se fosse uma basta ponte, assim. Aí ele começou a raciocinar, falou, puxa, faz tantos anos que essa família vem aqui, que eu faço pré-eleção, que eu vejo essa família, vem e vão, e eu nunca conversei com essa família, no sentido de saber o que eles gostariam de fazer na vida. Perguntou para a mulher, o que a senhora gostaria de fazer, dona Sandra? Ah, seu Daniel, eu gostaria tanto de aprender a ler. O Daniel falou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou falando de reencarnação, eu estou falando disso, aquilo para a família, e ela só quer aprender a ler. Bom, aí começou toda a história do mutirão, porque lá, nessa local onde mora essa família, nós começamos a fazer a casinha dessa família, levantar do chão, né? Organizar e tal, e foi a primeira casinha, nós fizemos 3, 4 casinhas já lá, assim, com a ajuda dos amigos, né, da Márcia, de quem pode nos ajudar. Daí o Daniel alugou esse local, viu a necessidade, começou com 15 crianças, de 15 crianças passou para 45, de repente estava com 120 crianças. Logicamente, eu aqui ajudando a ampliar, mudamos para outro lugar, fiz uma cobertura gigante, né? No inverno era horrível, mas eu pus plástico transparente à volta, tudo, para poder acolher aquelas crianças, com café da manhã, com o almoço e com a refeição da tarde. Então, a escola contraturno. Os que vão de manhã para a escola pública, né, municipal, vêm para o almoço ali
e ficam à tarde para fazer lição, fazer música, fazer instrumento, fazer marcenaria, o que for necessário. A gente procura dar de tudo que necessitam. E os que vêm à tarde para a escola, então vêm de manhã ali, toma café da manhã, fica até a hora do almoço, almoça e vão para a escola pública. E assim foi feito, é feito, continua sendo feito. Mesmo com o lockdown, a gente consegue atender crianças em 3 a 3 a 3 a 3, para dar um pouco de refeição e para dar também o atendimento escolar com as nossas cartilhas, que eles não têm como fazer coisas online, estudos online, que eles não têm internet, eles não têm nada. Então, nós imprimimos cartilhas que fizemos nesse período todo de lockdown para não deixar as crianças sem o atendimento escolar, sem a alfabetização. Então, Daniel continua com esse trabalho. As crianças têm aula de música, né? Aí uma das menininhas falou, tio, queria tanto aprender violino. Nós não tínhamos violino lá. O Daniel conseguiu arrumar um violino para essa menina aprender o violino. Ela ganhou de Natal da elétrica lá, que é a Copel, né? Ganhou da Copel, dos funcionários da Copel, ganhou um violino novo para aprender a tocar violino. E assim, hoje, tem crianças lá que eram crianças, que hoje estão com 15, 16 anos, que já estão recebendo uma ajudazinha financeira para ajudar a educar, a fazer os deveres escolares, né? Monitorar com as crianças lá o trabalho. Então, é isso que é feito, o maior cuida do menor, ajuda o menor, e todos nós ajudamos. Então, é um trabalho gostoso, um trabalho gratificante. Nós conseguimos dar, no final agora de junho, cesta básica para 100 famílias cadastradas, verificadas todos os meses, porque tem família que ganha da igreja, mas uma cesta básica é uma coisa tão pequenininha, não chega a dar 15 dias. Então, não importa se ela está recebendo da igreja X, da igreja Y, ela precisa um pouco mais, né? E nós conhecemos todas as nossas crianças, todas as famílias lá, sabe? Uhum. Então, é isso que a gente tem feito, Márcia. Então, a gente faz isso aqui para ajudar a manutenção, pagar gás, pagar eletricidade, água, IPTU, e ajudar. Inclusive, Elza, quando a gente for fazer a descrição dessa live, eu vou colocar, se você me permitir, os dados do Multirão, para que as pessoas possam acessar, conhecer o trabalho. A gente coloca também uma rede social do Daniel, né, o sua, para a gente poder divulgar, né? Eu acho que realmente é importante, porque é como Jesus disse, se você acolher um pequenino, é a mim que você acolhe. Se você dá algo de comer a um pequenino, é a mim que você está alimentando. Então, é o que a gente pode fazer, né, não, Elza? Seja no Reino Unido, seja em qualquer país do nosso planeta, seja em Curitiba, no Multirão, a gente pode fazer e a gente deve fazer. Isso é importante, né, não, Suzeli? Exatamente, Márcia. As pessoas, eu vejo às vezes as pessoas esperando coisas grandiosas, né, para poder participar, para poder fazer e agir, e é nas coisas pequeninas que nós podemos se fazer presente, né? Como a Márcia falou, lembrando sempre Jesus, nosso guia, nosso modelo, se amparando na certeza de que nós somos todos irmãos e que nós podemos e devemos fazer pelo outro o que nós gostaríamos que fizessem conosco, né? Exatamente, Elza. Elza, olha, eu estou tão feliz com esse nosso encontro aqui, com esse bate-papo, que a gente vai dar um jeito de marcar outra vez, né, não, Suzeli? Porque realmente é muito gratificante estar aqui com você. Você que tem tantas histórias para contar para a gente, para estimular aqueles que nos ouvem, que nos assistem, porque o Momento Família da AME Planalto, a gente preza pela diversificação, mas a centralização do Evangelho. Então, realmente é importante, né? E trazer, sim, essa sua contribuição do Espiritismo, não só no Reino Unido, mas em todos aqueles locais que você participa, que você colabora, né? Olha que trabalho bonito esse aí que vai surgindo com os jovens, né? Jovem para jovem, e também essa palestra que você vai falar na Igreja Espiritualista. Então, realmente, assim, é fantástico. Eu acho que são exemplos que a gente precisa para a gente se espelhar, porque eu sempre digo, sabe, Elza?
tudo que dá certo, a gente não tem que reinventar a roda, a gente tem que fazer igual. A gente precisa colaborar de uma maneira, e como o próprio Divaldo fala, né, que é exemplificado pelo Evangelho de Jesus, a gente precisa realmente saber o que a gente pode colaborar naquilo que é preciso e fazer. Porque esperar, seja da doutrina espírita ou qualquer outro vínculo religioso, oportunidades para serem convidadas a ser feita, não vai chegar nunca. Então, a gente corre atrás da oportunidade, a gente propicia possibilidades para que as pessoas realmente possam trabalhar dentro do Evangelho. E outra coisa, a gente entende, né, Elza, que na Europa é muito complicada a questão religiosa, porque se fez muito de errado em nome da religião, né? A gente passa aí pelas cruzadas, passamos pela Inquisição, pelas guerras santas. Então, eu no lugar deles também, talvez eu estivesse com essa dúvida, né, com relação à religião, será que vai ser mais um engano, né? Então, assim, a gente precisa, enquanto trabalhador da doutrina, mostrar, exemplificar aquilo que a gente fala, porque é fácil falar, o difícil é a gente exemplificar, não é não? Exatamente, Márcia. Essa oportunidade que nós temos agora, ela é muito rica. Nós temos que aproveitar o aqui e agora e florescer onde estamos plantados e respeitar aquele que quiser servir, que seja o último da fila, não é? Então, que a gente possa realmente servir respeitando todos, respeitando tudo, ouvindo mais, silenciando mais, dando um passinho para trás, se necessário for, recuando um pouquinho para poder ir mais longe. E assim a gente está procurando fazer isso, né? Exato. Nós estamos num momento muito bom, eu sempre digo, aqui na Inglaterra o momento é bom, apesar dessa parada total que aconteceu no mundo todo com o Covid, a gente está avançando mais do que nunca, porque hoje nós fazemos estudos variados. Olha, hoje nós tivemos estudo das 11 horas ao meio-dia, é o curso de mediunidade em inglês. Nós temos pessoas da África do Sul, de Uganda, do Quênia, pessoas de todos os lugares do mundo, da Austrália, em inglês, da Finlândia, da França, estudando mediunidade com carinho, com abnegação, com simplicidade, como ela deve ser dentro da doutrina espírita, a mediunidade com Jesus. E isso está acontecendo, e tem pessoas que não são espíritas e nem religiosas, mas querem conhecer. Se mais tarde se tornarem espíritas e vão trabalhar na casa espírita, é diferente, mas a gente oferece. O cálice da bandeja está para todos. Você não fala, esse pode, você não pode. Você pode. Não, todos podem, né? Não tem critérios, não é uma universidade. Quando Kardec começou com as médiuns, com os médios, de onde vinham as cartas, de onde vinham as informações, ele nem sabia de onde vinham, né? Ele tinha os contatos, mas todos estavam abençoados, porque o trabalho é com Jesus, é Jesus que governa tudo isso, né? Quer a gente queira, quer outro não queira, mas a gente vai continuar fazendo e oferecendo essa bandeja, com esses cálices de luz, para quem desejar dele sorver. Elza, a gente agradece muito a sua presença aqui conosco, fala em nome de todos que estão assistindo, fala em nome da Alma em Planalto, do nosso Momento Família, muito obrigada por você ter compartilhado seu tempinho, a gente sabe que você deve estar cansada, nós sabemos desse horário, né, da diferença de horário, um dia inteiro trabalhando, mas a gente está muito feliz de ter você aqui conosco, que eu queria pedir que você trouxesse para a gente uma mensagem final, para todos aqueles que estão nos ouvindo nesse instante. Então, eu vou me dirigir aos pais, avós, tios, mães de filhos alheios, pais de filhos alheios. A criança é o tesouro mais precioso que Deus confia a nós. Então, Deus confia em nós, seja você pai ou mãe de coração. Deus confia em nós. Então, hajamos a contento e a altura do nosso coração, sendo co-criador com Deus. E que a gente possa dar oportunidade à criança de hoje, dela desabrochar, que a quantidade de suicídios nos 12, 11, 15 anos
Tá demais. Nossos corações sangram demais quando chegam os pedidos de ajuda para familiares com seus jovens suicidas. Então, que a gente possa diminuir isso, e começando agora, já estamos atrasados. E que nós temos gostaria que os pais pudessem acessar um site Sembladores de Luz, que tem como fazer evangelho com a criança. Mas eles foram tão criativos que eu nunca tinha visto um vídeo tão criativo para fazer evangelho no lar com as crianças, que é a harmonização em família, não é? Aquele momentinho que a família dedica, quase que como um game, um jogo para trabalhar o evangelho no lar com as crianças. Então, eu vou passar para a Márcia e para você, Suzeli, o link para que os pais possam acessar e vão ter, assim, algo maravilhoso para poder trabalhar com as crianças, vão fugir daquele negócio de ficar sentado e tem que rezar, tem que fazer. Não tem que fazer isso, não. Tem outras maneiras de trazer Jesus para dentro de casa e para os coraçõezinhos. Isso vai ajudar muito a criança na escola, no desenvolvimento, na sua vidinha, na escola, com os amiguinhos, na socialização. O evangelho no lar é a potência que move a humanidade para frente, só que muitos não conseguiram descobrir essa ferramenta gratuita que a gente tem em mãos. Então, a todos vocês que me ouviram, peço perdão se me exaltei em alguns momentos, mas que Jesus nos abençoe a todos e que sigamos o Mestre na sua simplicidade, amar os outros e fazer aos outros o que queiramos, né, receber de volta de cada um. É isso daí, Marcinha. Muito obrigada, Amer Planalto, a você, Márcia, a Suzeli, a Orismar, pelo carinho, pela amizade e com planejamentos futuros que a gente coloca na agenda divina. A agenda divina não falha, a gente tem certeza. Com certeza, Elza, e realmente a gente agradece muito a sua presença. O link também vai estar disponibilizado na descrição do vídeo, para as pessoas poderem acessarem e saberem como podemos fazer o Evangelho no lar, de uma maneira não tradicional, mas que abranja toda a família, e realmente é muito gostoso. E aproveitando, meus amigos, antes de finalizar aqui o nosso bate-papo, fazer um convite para vocês. A partir da primeira sexta-feira de agosto, nós estaremos estudando, viu, Elza, para você acompanhar também, pelo nosso canal do YouTube, às 19h30, estaremos estudando o manual Infância e Adolescência, é um manual para pais e evangelizadores da AME Brasil, em que nós colaboramos também com vários textos lá, uma cartilha que realmente foi uma idealização da doutora Marlene e que nós colocamos em prática aí, são 31 capítulos, e realmente vários autores do Departamento de Família da AME Brasil colaboraram, e nós trouxemos desde puericultura, desde a psique do bebê dentro do ventre da mãe, os estudos que já tem acerca disso, até essa temática da drogadição, do suicídio, passando pela educação no lar, o Evangelho de Jesus como fonte educacional, passando pelos transtornos mentais na infância e na adolescência, ou seja, tem bastante material bom e nós vamos estudar essa cartilha agora no segundo semestre, todas as sextas-feiras, às 19h30, a partir da primeira sexta-feira de agosto, quando nós vamos fazer a introdução desse estudo. Então, Elza, você está convidada a estar com a gente, os nossos amigos também estão convidados a estar conosco para esse momento importante. E a Elza volta com a gente assim que tivermos a oportunidade novamente de tê-la conosco, discorrendo tão bem acerca não só do Evangelho e da doutrina espírita na Europa, em específico lá no Reino Unido, mas trazendo a experiência de vida dela, que vocês viram que são muitas. Então, realmente, a gente agradece, Elza, pela essa oportunidade. Beijo grande, coração de todos, pessoal. Até logo, fiquem com Deus. Obrigada.